Palavras diárias de Deus. Os 3 estágios da obra foram feitos por um só Deus. Essa é a maior visão e é o único caminho para conhecer Deus. Os 3 estágios da obra só poderiam ter sido feitos pelo próprio Deus, e nenhum homem poderia fazer essa obra em seu nome, o que significa dizer que somente o próprio Deus poderia ter feito sua própria obra, desde o início até hoje. Embora os 3 estágios da obra de Deus tenham sido realizados em diferentes eras e locais, e embora a obra de cada um seja diferente, tudo isso é feito por um só Deus. De todas as visões, essa é a maior visão que o homem deve conhecer, e se puder ser completamente entendida pelo homem, então ele será capaz de permanecer firme. Hoje, o maior problema enfrentado por várias facções religiosas é que elas não conhecem a obra do Espírito Santo e são incapazes de diferenciar entre a obra do Espírito Santo e a obra que não é do Espírito Santo. E assim não sabem dizer se este estágio da obra é, como os 2 últimos estágios da obra, também feito por Jeová, Deus. Embora as pessoas sigam Deus, a maioria ainda é incapaz de dizer se esse é o caminho correto. O homem se preocupa se esse é o caminho pessoalmente conduzido pelo próprio Deus, e se a encarnação de Deus é um fato, e a maioria das pessoas ainda não tem ideia de como discernir quando se trata de tais coisas. Aqueles que seguem Deus são incapazes de determinar o caminho. E assim as mensagens que são faladas têm apenas um efeito parcial entre essas pessoas, e são incapazes de serem totalmente eficazes, e então isso afeta a vida de tais pessoas. Se o homem pode ver nos 3 estágios da obra que elas foram realizadas pelo próprio Deus em momentos diferentes, em lugares diferentes e em pessoas diferentes, então o homem verá que, embora a obra seja diferente, tudo é feito por um só Deus. Uma vez que é uma obra feita por um só Deus, então deve ser correta e sem erro. E embora esteja em desacordo com as concepções do homem, não há como negar que é obra de um só Deus. Se o homem pode dizer com certeza que é obra de um só Deus, então as concepções do homem se tornarão meras bagatelas, indignas de menção. Porque as visões do homem não são claras, e o homem só conhece Jeová como Deus, e Jesus como o Senhor, e está em 2 mentes sobre o Deus encarnado de hoje, muitas pessoas permanecem devotadas à obra de Jeová e de Jesus, e são assediadas por concepções sobre a obra de hoje. A maioria das pessoas está sempre desconfiada e não leva a obra de hoje a sério. O homem não tem concepções sobre os 2 últimos estágios da obra, que eram invisíveis. Isso porque o homem não entende a realidade dos 2 últimos estágios da obra e não os presenciou pessoalmente. É porque eles não podem ser vistos que o homem imagina como lhe apetece. Independentemente do que ele venha a conceber, não há fatos para provar isso e ninguém para corrigi-lo. O homem dá asas ao seu instinto natural, jogando a cautela ao vento e liberando sua imaginação, pois não há fatos para verificar isso. E assim as imaginações do homem se tornam fatos, independentemente de haver alguma prova para elas. Assim, o homem acredita em seu próprio Deus, imaginado em sua mente, e não busca o Deus da realidade. Se uma pessoa tem um tipo de crença, então entre 100 pessoas existem 100 tipos de crença. O homem é possuidor de tais crenças porque ele não viu a realidade da obra de Deus, porque ele só o ouviu com seus ouvidos e não o viu com os olhos. O homem ouviu lendas e histórias, mas raramente ouviu o conhecimento dos fatos da obra de Deus. É através de suas próprias concepções que as pessoas que foram crentes por 1 ano acreditam em Deus. E o mesmo é verdadeiro para aqueles que acreditaram em Deus durante toda a sua vida.
Aqueles que não podem ver os fatos nunca serão capazes de escapar de uma fé na qual eles têm concepções de Deus. O homem acredita que ele se libertou dos laços de suas antigas concepções e entrou em novo território. O homem não sabe que o conhecimento daqueles que não podem ver a verdadeira face de Deus não é nada além de concepções e boatos? O homem pensa que suas concepções são corretas e sem erros, e pensa que essas concepções vêm de Deus. Hoje, quando o homem testemunha a obra de Deus, ele deixa as concepções que se acumularam ao longo de muitos anos. As imaginações e as ideias do passado se tornaram uma obstrução à obra desse estágio, e torna-se difícil para o homem abandonar tais concepções e refutar essas ideias. As concepções em relação a essa obra, que é realizada passo a passo de muitos daqueles que seguiram Deus até hoje, tornaram-se cada vez mais penosas e essas pessoas gradualmente formaram uma inimizade teimosa ao Deus encarnado. E a fonte desse ódio são as concepções e as imaginações do homem. É precisamente porque os fatos não permitem que o homem dê asas à sua imaginação e, além disso, não podem ser facilmente refutados pelo homem, e as concepções e as imaginações do homem não toleram a existência de fatos, e, além disso, porque o homem não dá atenção à exatidão e veracidade dos fatos, e simplesmente solta suas concepções e emprega sua própria imaginação, que as concepções e imaginações do homem se tornaram o inimigo da obra de hoje, obra que está em desacordo com as concepções do homem. Só se pode dizer que isso é culpa das concepções do homem, e não se pode dizer que seja culpa da obra de Deus. O homem pode imaginar o que ele quiser, mas não pode disputar livremente qualquer estágio da obra de Deus ou qualquer parte dela. O fato da obra de Deus é inviolável pelo homem. Você pode dar asas à sua imaginação e até mesmo compilar boas histórias sobre a obra de Jeová e de Jesus. Mas você não pode refutar o fato de cada estágio da obra de Jeová e de Jesus. Esse é um princípio e também é um decreto administrativo, e vocês devem entender a importância dessas questões. O homem acredita que esta etapa da obra é incompatível com as concepções do homem, e que esse não é o caso das duas etapas anteriores da obra. Em sua imaginação, o homem acredita que a obra dos dois estágios anteriores certamente não é a mesma que a obra de hoje. Mas alguma vez você já considerou que os princípios da obra de Deus são todos iguais, que sua obra é sempre prática e que, independentemente da era, sempre haverá um dilúvio de pessoas que resistem e se opõem ao fato de sua obra? Todos aqueles que hoje resistem e se opõem a esta etapa da obra, indubitavelmente, também se opuseram a Deus no passado, pois essas pessoas sempre serão inimigas de Deus. As pessoas que conhecem o fato da obra de Deus verão os 3 estágios da obra como a obra de um só Deus e abandonarão suas concepções. Essas são pessoas que conhecem Deus, e essas pessoas são aquelas que realmente seguem Deus. Quando toda a gestão de Deus estiver chegando ao fim, Deus classificará todas as coisas de acordo com a espécie. O homem foi feito pelas mãos do Criador, e no final, ele deve devolver completamente o homem sob seu domínio. Essa é a conclusão das 3 etapas da obra. O estágio da obra dos últimos dias e os 2 estágios anteriores em Israel e na Judéia são o plano da gestão de Deus em todo o universo. Ninguém pode negar isso, e esse é o fato da obra de Deus. Embora as pessoas não tenham experimentado ou testemunhado grande parte dessa obra, os fatos ainda são os fatos, e isso é inegável para qualquer homem. As pessoas que acreditam em Deus em todas as terras do universo aceitarão os 3 estágios da obra. Se você conhece apenas um estágio particular da obra e não entende os outros 2 estágios da obra, não entende a obra de Deus em tempos passados,
então você é incapaz de falar toda a verdade de todo o plano de gestão de Deus, e seu conhecimento de Deus é unilateral, pois em sua crença em Deus, você não o conhece nem entende, e então você não está apto a dar testemunho de Deus. Independentemente de o seu conhecimento atual dessas coisas ser profundo ou superficial, no final vocês devem ter conhecimento e estar completamente convencidos. E todas as pessoas verão a totalidade da obra de Deus e se submeterão ao domínio de Deus. No final desta obra, todas as religiões se tornarão uma. Todas as criaturas retornarão sob o domínio do Criador. Todas as criaturas adorarão o único Deus verdadeiro, e todos os cultos não darão em nada, nunca mais aparecerão novamente.